E dizer-vos naturalmente que, na sequência de uma boa prática que temos seguido, que é, no fundo, a de podermos realizar estas sessões com um objetivo claro e inequívoco de podermos dar conta, de podermos explicitar, de podermos explicar, não apenas aos militantes do Partido Socialista, mas a todos aqueles que queiram participar nestas sessões, aquelas que são as nossas opções em relação aos documentos previsionais para 2016, no caso concreto, em relação à forma como estamos a conduzir a região ao longo destes anos e, no fundo, fazer um exercício que nestas sessões torna particularmente claro e particularmente transparente o objetivo que nos reúne todos aqui e que é, no fundo, o de termos em atenção, o de nos debruçarmos sobre aquilo que interessa aos Açores, sobre aquilo que interessa aos açorianos e a forma como podemos construir as melhores soluções para as açorianas e para os açorianos e para todas e cada uma das nossas ilhas. Este é o momento de, neste âmbito, fazermos uma apresentação do plano e do orçamento para 2016. É uma apresentação do plano para o último ano desta legislatura, a primeira legislatura em que assumo as funções de Presidente do Governo, e o futuro depois dirá, e isso permite-nos não apenas centrar-nos sobre aquelas que são as soluções, aquelas que são as propostas que constam deste documento, mas também o facto de podermos, de certa forma, fazer um balanço sobre o caminho que percorremos nestes 3 a caminhar para 4 anos. E se é certo que esta proposta vale por si, vale por aquilo que, em concreto no que tem a ver com o plano de investimentos, tem a ver com um volume de investimento público superior a 780 milhões de euros, ela também vale pela forma como se articula com aquela que foi a estratégia que seguimos ao longo destes anos e que seguimos ao longo desta legislatura. E esta foi uma legislatura de desafios e uma legislatura particularmente exigente, desde logo, para as famílias e para as empresas açorianas. Nós vivemos em circunstâncias desafiantes do ponto de vista daquela que é a capacidade de um governo, de entidades públicas, de ajudar os cidadãos a poderem ultrapassar uma fase de maior turbulência, uma fase de maior exigência no funcionamento da economia e, por conseguinte, uma fase de maior exigência quanto à capacidade que podemos ter para fazer, no fundo, com que essa turbulência não afete particularmente aqueles que são os cidadãos e as empresas. Uma legislatura particularmente exigente também, desde logo, por condicionantes económicas externas que afetaram sobremaneira a economia açoriana, a sociedade açoriana, desde 2012 até hoje. Refiro-vos àquela que foi uma crise particularmente severa no nosso principal mercado emissor de turistas, o continente. Refiro-vos a uma retração de crédito às empresas e às famílias. Refiro-vos, enfim, a um conjunto de circunstâncias que, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, com opções políticas que foram seguidas na República de corte de prestações sociais, de penalização de rendimento, de penalização de algumas classes profissionais, desde logo os funcionários públicos, de penalização dos rendimentos dos pensionistas, dos reformados, exigiram da parte do nosso governo, do governo dos Açores, que assumisse na sua plenitude aquela que foi uma linha estratégica ou uma linha condutora que nos guiou ao longo destes 3 anos. De até ao limite das nossas competências, de até ao limite dos nossos recursos, nós fazermos tudo o que estivesse ao nosso alcance para ajudar as famílias açorianas, para ajudar as empresas açorianas a ultrapassarem da melhor forma possível esta fase de turbulência que vivemos.
E hoje convém também fazermos um pouco de apelo à memória, de apelo àquilo que as famílias açorianas, as empresas açorianas ultrapassaram ao longo destes 4 anos, com grandes desafios, com grandes dificuldades, mas hoje onde estamos? Onde estamos em indicadores que nos parecem particularmente importantes e particularmente significativos. Onde estamos no que tem a ver com a taxa de desemprego, que hoje é mais baixa do que aquela que existia quando este governo assumiu funções. E mais significativo se torna, e essa taxa na altura em que esse governo assumiu funções era na ordem dos 16%, e mais significativo se torna se nós tivermos em atenção que essa taxa de desemprego chegou aos 18% e hoje está nos cerca de 12%. Isto foi feito, é certo, não apenas por intervenção das entidades públicas, não apenas com a intervenção do governo, mas isso foi feito sobretudo com este esforço das empresas, dos trabalhadores açorianos, que permitem que hoje a região possa também apresentar-se neste domínio com os resultados que demonstram que fizemos um caminho positivo, que tivemos uma evolução favorável, que tivemos no fundo, que temos hoje no fundo resultados concretos e palpáveis para apresentar nesse domínio. Isso não significa que não exista ainda muito trabalho a fazer nesse campo. É claro que existe. É claro que existe porque temos ainda a ambição, temos efetivamente a ambição de criar os mecanismos, de criar as condições que possam levar a que essa taxa de desemprego baixe ainda mais. E nós acreditamos que isso é possível e é para isso que nós trabalhamos e este plano e orçamento de 2016 é uma peça também neste trabalho que estamos a fazer. Mas há outros domínios em que nós podíamos dar conta daquela que foi a evolução que ao longo destes 4 anos, ao longo destes 3 anos, ao longo desta legislatura, foi possível impulsionar na nossa região. Posso falar, por exemplo, no setor do turismo. Um setor particularmente importante para a nossa economia, em que nós tivemos condições de passar de uma situação em que a região tinha as maiores quebras a nível nacional de todas as regiões do país, para uma situação em que os Açores têm as mais elevadas taxas de crescimento, quer em termos de dormidas, quer em termos de proveitos, em todo o país. E isto foi feito, obviamente, com o contributo das empresas, com o contributo dos trabalhadores, mas também com opções políticas claras, com opções políticas concretas que, nomeadamente no domínio da melhoria das acessibilidades aéreas à nossa região, têm o resultado que está à vista de todos e que esses números confirmam bem o acerto dessas opções. Também temos outros domínios em que, quer no âmbito do setor da construção civil, por exemplo, foi possível criar as condições para um relançamento deste setor, criando uma Carta Regional de Obras Públicas que dá previsibilidade, que dá orientação, mas, sobretudo, concretizando esta Carta Regional de Obras Públicas de forma a que, num método planeado, num método programado, possamos dar indicações a esse setor daquelas que são as nossas previsões de investimento e daquela que é a forma como nós entendemos que o investimento público nesse domínio pode ser concretizado. Refiro-vos também a outros aspectos, nomeadamente na área social, e que dão nota desta preocupação e desta atenção, no fundo, que dão nota e que são exemplos da concretização deste objetivo de ir até ao limite das nossas competências, de ir até ao limite dos nossos recursos, nós tudo fazermos para podermos melhorar a vida dos nossos concidadãos. O complemento regional de pensão teve aumentos todos os anos desta legislatura. O complemento regional do abono de família para crianças e jovens tem um aumento neste plano de 2016, ou neste orçamento de 2016, que corresponde do ponto de vista percentual, grosso modo, àquela que foi a evolução do complemento regional de pensão, cerca de 10% ao longo desta legislatura. Concretizamos também compromissos
cumprimos compromissos eleitorais que tínhamos, nomeadamente naquilo que tem a ver com o apoio às famílias numerosas, nomeadamente com o reforço do desconto em creche para as famílias que têm 2 ou mais filhos a frequentar esses estabelecimentos. E tudo isto foi feito numa situação em que o governo dos Açores agiu dessa forma por convicção quanto a que este era o caminho correto, a que esta era a nossa obrigação, a que esta era, no fundo, a responsabilidade que nós tínhamos para com os nossos concidadãos. E se é certo que nem tudo está resolvido, como não poderia estar, se é certo que ainda temos desafios pela frente, é importante também reconhecer o trabalho que foi feito ao longo desses 3 anos, os resultados que esse trabalho produziu e está a produzir em benefício dos Açores e, no fundo, também a ambição de continuarmos com esse trabalho de forma a podermos criar as condições para que não só cada vez mais as açorianas e os açorianos tenham melhores possibilidades mais fortalecidas de enfrentar estes desafios do presente, mas também de poderem enfrentar os desafios do futuro. Nós, ao nível ainda de balanço desta legislatura, convém não esquecer aquelas que são algumas medidas fundamentais do ponto de vista estrutural para este período que está já a decorrer, este período que também se compreende nesta legislatura. Foi nesta legislatura que nós negociamos e concretizamos um novo quadro comunitário de apoio para a nossa região, em que num contexto de redução generalizada de fundos, nós conseguimos não só manter, como aumentar ligeiramente o valor dos fundos comunitários colocados à nossa disposição para investimentos até o horizonte temporal de 2020. Foi nessa legislatura que nós também pudemos defender os Açores no âmbito de uma reforma da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que salvaguardou, por intervenção também do governo dos Açores, do Partido Socialista, que salvaguardou aquelas que são conquistas essenciais para o relacionamento financeiro entre o Estado e a região autónoma ou as regiões autónomas. Questões da previsibilidade, questões da segurança quanto a esse funcionamento. E pese embora um ou outro aspecto em que a concordância não seja plena, o facto é que mantivemos também um conjunto de prerrogativas, mas não só as mantivemos, como exercemos essas prerrogativas. Esta foi também a legislatura em que nós tivemos a oportunidade de, através de propostas apresentadas também pelo Governo dos Açores, proceder a uma redução de impostos. Uma redução de impostos que se centrou no caso do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, se centrou exatamente naqueles que eram os escalões, mais baixos, que foi mais expressiva dessa redução de impostos nesses escalões, mas concretizamos também essa redução de impostos beneficiando todos os escalões. No caso do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, chegando a uma situação em que hoje é indiscutível que as empresas açorianas que paguem IRC paguem menos do que pagavam em 2013. No fundo, dando passos concretos, dando passos decisivos, dando passos que, no fundo, acabam por concretizar soluções que vão beneficiar as açorianas e vão beneficiar os açorianos. E tudo isto num clima que é conhecido de todos, do ponto de vista político e do ponto de vista de oposição partidária. Um clima em que, sobretudo do principal partido da oposição, não houve um único ano desta legislatura em que nós tivéssemos contado com o apoio desse principal partido da oposição para essas tarefas que era necessário desenvolver. Não houve um único ano desta legislatura em que, no âmbito das votações do plano e do orçamento, nós tivéssemos contado com o apoio do principal partido da oposição. Cada um segue o caminho que entende e, no caso concreto, é esse o resultado que está também patente e à vista de todos. É que, se é certo que nós conseguimos vencer os desafios que vencemos,
e que já tive a oportunidade de vos referir, fizemos, sobretudo, porque havia um governo do Partido Socialista, que assumiu a defesa das açorianas e dos açorianos, que assumiu a prioridade de criar condições para que, sobretudo, aqueles que estão numa situação de maior fragilidade pudessem estar devidamente preparados ou pudessem estar melhor preparados para ultrapassar esses desafios. E isso é fundamental num momento em que, à medida que se aproxima o final desta legislatura, muito se diz e muito se quer agora branquear em relação ao comportamento político do passado. Nós apresentamos-nos hoje, como sempre, às açorianas e aos açorianos, com a consciência daquilo que fizemos, com a consciência daquilo que, embora querendo fazer, não nos foi possível fazer, mas também com a ambição de, mesmo nessas circunstâncias, querermos sempre melhorar, querermos sempre dar melhores respostas às açorianas e aos açorianos. E é isso que, no fundo, é a força motriz deste projeto. Um inconformismo e uma ambição de termos as melhores soluções até ao limite das nossas competências, até ao limite dos nossos recursos. O plano e orçamento para 2016 é tributário desse entendimento, é a concretização desse entendimento, de forma a cada vez mais podermos, por um lado, preparar as açorianas e os açorianos para melhores condições de empregabilidade. Porque nós entendemos que este ainda é um desafio, este que foi o principal desafio eleito para esta legislatura, apesar dos bons resultados que já alcançamos, nós achamos que é ainda possível fazer melhor e nós sabemos como podemos fazer ainda melhor neste percurso que temos vindo a trilhar. Um segundo aspecto que tem a ver com a coesão, não apenas com a coesão social, garantida em grande medida pelo conjunto de medidas que existem na região autónoma dos Açores e em mais parte nenhuma do nosso país, e que são um elemento fundamental para essa coesão social, para podermos, no fundo, atender àqueles que, de entre nós, estão numa situação de maior fragilidade e podermos estender-lhes a mão e dar-lhes condições para poderem também vencer os desafios com que são confrontados. Mas também ao nível da coesão territorial entre todas e cada uma das ilhas da nossa região, com investimentos que se centram, e o plano de investimentos para 2016 é bem o exemplo disso, de investimentos que têm a ver com acessibilidades, não apenas aéreas, mas também marítimas, ou, no caso concreto, sobretudo marítimas, mas também com investimentos na área da educação, com investimentos na área da saúde, com investimentos que, no fundo, visam criar uma região que seja cada vez mais coesa também do ponto de vista social. É essa a nossa ambição. E hoje, 3 anos decorridos desta legislatura, nós podemos legitimamente afirmar que não temos apenas essa ambição, nós temos a capacidade de concretizá-la, nós temos a competência de concretizá-la e nós temos os resultados que demonstram que esse caminho é o caminho que nós queremos seguir e que é o caminho que melhores resultados dá para as açorianas e para os açorianos. Caras amigas e caros amigos, nós vamos entrar num ano de desafios também. Num ano de desafio eleitoral, temos eleições legislativas regionais no próximo ano. E é muito importante que quer os socialistas, quer aqueles que não sendo socialistas, se identificam com este projeto, com esta ambição, com esta vontade de querer melhorar as condições da nossa região, tenham algo em mente que, na minha opinião, é absolutamente fundamental. O fundamental, aquilo com que nós temos que nos preocupar, não é aquilo que os outros partidos dizem. Não é aquilo que os outros partidos acham. Aquilo com que nós temos que nos preocupar é como é que conseguiremos, como é que continuaremos a dar as melhores respostas para as açorianas e para os açorianos. E nunca tenhamos receio de falar a verdade com as açorianas e com os açorianos. Nunca tenhamos receio de dizer isto não resultou da maneira como nós gostávamos que isso tivesse resultado. E cá estamos, para corrigir o que tiver que ser corrigido, para melhorar o que tiver que ser melhorado, para manter
também aquilo que está a ser bem feito, porque é essa, no fundo, a fórmula e a forma como nós podemos construir cada vez mais essa relação de confiança, de transparência com a sociedade açoriana, dando provas claras de que a sociedade açoriana pode em nós confiar, que a sociedade açoriana pode em nós confiar, quer do ponto de vista do nosso projeto, quer do ponto de vista dos resultados que apresentamos, quer do ponto de vista da nossa capacidade de autocrítica e de autoexame. E se assim fizermos, estou certo que também estaremos nas melhores condições possíveis para enfrentar os desafios de 2016. E passo agora a palavra para uma apresentação mais detalhada do plano de investimentos para o próximo ano. Muito obrigado.